Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Neste vídeo veremos um pouco mais sobre o sensor modelo AD8232, que foi feito para aferir, medir, consultar, averiguar a pulsação do coração. Então, neste kit em específico, além de vir o sensor, veio o cabinho para ligar os eletrodos e os eletrodos em si. A especificação que eu separei aqui para vocês é que o modelo é o AD8232, que é este da foto. A tensão de alimentação dele, assim como está escrito na própria plaquinha, é de 3.3 volts. Ele acompanha, como eu falei no kit, três cabos de 3.5 milímetros para conectar os eletrodos e ele tem uma saída analógica. A ligação é bem simples. O cabo de 3.5 milímetros é ligado aqui nessa entrada P2 para ligar os eletrodos. Os jumps, que fazem a conexão dos dados ao Arduino, no caso, é ligado nesta lateral, aqui. E ele também tem um LED, que quando conectado corretamente, a cada pulso que ele consegue detectar, esse LED pisca conforme o pulso vai batendo. Então, em específico, eu também deixei este circuito, a ligação elétrica dele, no Instagram da Cat Security. Se você não segue lá, já pode se inscrever para dar aquela ajuda. Coloquei também nesse circuito elétrico a ligação de um display para que você consiga ver a onda ECG, que é o eletrocardiograma, sem a necessidade do monitor serial, do plotter, do programa do Arduino, da IDE. Então, em específico, eu usei este display, assim como mostra na imagem, que a tensão de alimentação dele é de 3.3 volts a 5 volts. Em 3.3, a taxa de transferência e a qualidade da imagem ela fica um pouco fraca, então eu liguei ele nos 5 volts, onde a qualidade e a resposta foram bem melhores. A tensão de porta lógica dele é de 3.3, então sem nenhum problema. O drive e modelo dele é IC-ST7735. O tamanho dessa tela em específico é de 0.96 polegadas e a resolução é de 160 por 80 pixels. A cor da tela é RGB de 65K. Então, no próximo slide, temos a conexão elétrica que foi feita no Arduino Nano. Então aqui eu tenho o GND, foi ligado no GND do Arduino. O 3.3 volts foi ligado no 3.3. O output, que é o sinal analógico, eu liguei no A0. O Low- e o Low+, que são sinais digitais, eu liguei respectivamente no D6 e D5. E esse daqui não precisa fazer conexão com o nosso display. Basicamente é a mesma coisa, basta seguir o esquema. O GND liguei no GND do nosso Arduino. O VCC, como falei anteriormente, liguei no 5 volts. O SLC eu liguei no D12, são entradas digitais todas. SDA está ligado no meu D11. O RES está ligado no D4. O DC está ligado no D7 e o CS está ligado no D8. Também tem uma legenda aqui, onde eu separei por ECG, VCC, Output, Low-, Low+, e LCD, VCC, SCL, SDA, RES, DC e CS. Para a reprodução e execução desse código, foi desenvolvido o programa em C++, que é interpretado na IDE do Arduino. E como de costume, o código utilizado neste vídeo vai estar na descrição, logo abaixo. Agora, sigam com uma simples demonstração de como ficou o resultado desta aplicação. Aqui temos o código da primeira demonstração, que seria o ECG com um contador de batimentos por minuto, porém sem a visualização no display. Então, a visualização das informações seria pelo monitor serial ou pelo plotter. No caso do monitor serial, você consegue ver os dados lidos pela saída analógica do AD8232 e no final do script, quando terminar o contador, ele mostrará quanto foi registrado de BPM. Se você quiser ver a onda ECG, você deve ver pelo plotter. Então, as primeiras configurações, eu criei as variáveis necessárias que eu utilizei no contador do BPM. Depois eu seto a velocidade de leitura e as configurações de pino digital do AD8232. Depois eu entro no void loop
para começar o loop do programa, onde eu verifico os sinais digitais do AD8232 e se tudo estiver correto, ele entra nesse else que printaria a saída analógica, no caso o A0. Esse primeiro if, ele faz a contagem se a onda for maior do que 400, assim como definido ali em cima, que seria o pico mais alto do pulso. Ele vai adicionar 1 ao BPM, que seria a minha contagem de batimentos por minuto. E aqui embaixo eu defino outro if, que é responsável pelo contador e a impressão destes dados, que seria o BPM, no final do computador. E ele também encerra o programa. Então vamos a uma demonstração simples. Vamos começar pelo plotter. E é assim que é demonstrado a leitura das ondas do pulso que está sendo recebido pelo nosso sensor no plotter. E quando der o tempo do computador, ele parará de fazer a leitura. Quero frisar que isso não substitui um exame médico ou uma consulta com um profissional da área da saúde responsável principalmente por ondas ECG, que seria o cardiologista. Isso daqui é apenas uma demonstração com um projeto simples caseiro. Vou fechar. Vamos ver pelo monitor serial. Estes são os dados que estão sendo lidos pela nossa saída analógica do sensor. Vamos esperar um pouquinho, que logo ele deve me dar os BPMs. Lembrando que o link deste código estará na descrição do vídeo. E a leitura final foi que meus BPMs, batimentos por minuto, estão em 152. O valor pode estar um pouco alto, porque ele deve ser dividido por 2. Pois, a cada batimento que o coração faz, ele não faz um batimento somente. Ele faz 2 em seguida e este sensor capta os 2. Por isso que o número é um pouco elevado. Mas dividindo por 2, isso daqui dá 76. Uma média para um homem adulto de 18 a 65 anos, se eu não me engano, é de 70 a 80 batimentos por minuto. Então, isso daqui é o considerado, na média, normal. Também deixei separado uma imagem que mostra onde seriam ligados os eletrodos no corpo humano para fazer as devidas leituras. E esta seria a imagem. Temos uma imagem onde os sensores podem ser ligados sempre de forma triangular. Um de um lado, outro do outro e um para baixo, fazendo um triângulo. Um do lado, um do outro e um para baixo, sempre fazendo um triângulo. No meu caso, o cabo analógico, o pino onde é conectado o eletrodo, ele tem uma identificação, onde tem o lado direito, o esquerdo e o output. Então vocês podem estar usando isso também para se basear onde que cada eletrodo vai ser ligado. Já nessa demonstração, que seria o nosso sensor AD8232 com o display de 0.96 polegadas, temos o seguinte código. Adiciono as bibliotecas que vão ser utilizadas no código, faço a configuração de pinagem do nosso display, defino as cores, defino algumas variáveis que vão ser utilizadas nos gráficos demonstrados no display, realizo a configuração do nosso display, inicio também as variáveis que vão ser utilizadas no nosso contador de BPM, algumas variáveis e uma função. Essas variáveis vão ser utilizadas para formar a linha da onda ECG no display e esta função para realizar a caixa que vai conter estas linhas. É bem simples, eu simplesmente faço uma linha na esquerda, uma linha em cima e uma linha no centro. Então, voltando ao que interessa, inicio o gráfico box, seto a cor que será utilizada na minha linha,
faço aquelas mesmas verificações dos sinais digitais do sensor e, se tudo estiver ok, ele printa a saída analógica. Porém, aqui eu tenho uma configuração a mais, que seria para a reprodução da linha de acordo com o que está sendo recebido, onde eu tenho a coluna Start, onde ele vai iniciar o primeiro ponto, pigmentos da linha, a linha Start e a coluna Start -2. Como eu estou fazendo com a imagem invertida, eu subtraio da quantidade total de colunas que o display tem, ao invés de somar ele ir andando. Então eu vou subtraindo e ele vai andando para a próxima coluna. Depois eu pego a saída analógica, divido ela por 9, que foi um número que eu achei considerável bom para demonstrar aqui no display que o sinal não fica tão grande, ocupando o tamanho mínimo desse display que é tão pequenininho. Faço as mesmas coisas aqui para a linha, que seria a próxima linha, a mesma coisa para a próxima coluna, e isso daqui fica no loop, onde esses dados são atualizados para começar aqui. E desta forma ele vai andando sempre com dados novos. Podem ignorar os comentários que são realizados para teste. Aqui ele realiza as linhas. Aquele mesmo if, onde adiciona um BPM, lembrando que os BPMs eles devem ser vistos pelo monitor serial, mas no caso deste código não é recomendado, já que a leitura dele tem um pouco mais de delay, que eu utilizei para a reprodução do display. E aqui é realizado o contador, que assim como a primeira demonstração, ele também finaliza o programa após determinado tempo, configurado mais acima. Agora vamos à visualização do display com a outra câmera. E é assim que fica o display sendo mostrado, a onda ECG. Ele está dando uma leitura um pouco alterada, porque eu estou me mexendo bastante aqui um pouco. E como vocês devem ter visto, após ele chegar no fim da tela, ele faz uma rápida atualização, limpa a tela, cria novamente o quadro com os gráficos, que seriam as linhas base, que seriam as linhas brancas, e começa novamente a imprimir a leitura que ele está tendo das ondas, em vermelho. Limpou, ele criou novamente os gráficos de linhas base, e ele começa a reproduzir novamente a linha do pulso em vermelho. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo e nos vemos no próximo. Tchau, tchau!